Hoje é dia 18 de março de 2015, quarta-feira. São 21 horas e 30 minutos e, como fazemos sempre neste dia horário, vamos celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Caros ouvintes, permitam mais uma vez repetir. É necessário, já que pelas perguntas que chegam, vamos repetir mais uma vez. O Dr. Rui Mercúrio não tem vínculo religioso com nenhuma crença, igreja ou doutrina religiosa. O espiritual de medicina espiritual se refere ao poder de Deus. Em toda a imensidão deste universo, o único poder é o poder de Deus. E nenhuma folha seca vai cair da árvore se não for pela vontade de Deus. O poder do dinheiro, o poder da fama, o poder da beleza, o poder da desgraça ou o poder da doença são poderes do eu inferior. O único poder que existe, e o maior de todos os poderes, é o poder de Deus. É o poder do eu superior. É a este poder que nós sempre dedicamos nossas jornadas. O poder de Deus é o poder do amor, da saúde, da abundância, da cura, da juventude, da capacidade e da vida eterna. Somente as crenças, religiões ou doutrinas que pregam esse poder podem ter credibilidade. Deus é um só, é uno, indivisível, é sempre singular, não tem plural. Deus, através do reino espiritual, é o Criador de tudo, do céu e da terra, e todas as suas criações são suas criaturas. Recordando mais uma vez, o reino espiritual é o reino de toda a criação, é o reino de todas as formas, por isso podemos chamá-lo de reino da anatomia. E a primeira criação do reino espiritual foi o reino da consciência, ou reino mental, que faz todas as criações, ou criaturas do reino espiritual, desempenharem seus papéis ou suas funções no contexto deste universo. Por isso, o segundo reino, ou reino da consciência, ou reino mental, é o reino da fisiologia, o reino das funções. Estes dois primeiros reinos são os reinos da invisibilidade. E nossos olhos são incompetentes para enxergarem toda a invisibilidade que nos rodeia. Então vejam bem, nós aprendemos reino mineral, vegetal e animal. Embora não esteja errado, está incompleto. Na verdade, o primeiro reino absoluto a surgir foi o reino espiritual. Depois, este reino criou o reino da consciência, o reino mental. O reino espiritual, o reino mental, pertencem ao mundo da invisibilidade. Os seus olhos são incompetentes para enxergarem a invisibilidade que vos rodeia. Tudo que é bom, tudo que é de boa fé, tudo que é amor, tudo que cura,
tem filiação espiritual. Em linguagem espiritual, tudo que tem filiação espiritual tem realidade. Então, no sentido espiritual, só é real quem tem filiação espiritual. E tudo que tem realidade no espírito é porque realmente existe. Tudo que não tem realidade no espírito não existe. Logo, vejam bem, o doente é criação do espírito, é criação de Deus. Vejam bem. A palavra espírito, aqui, ela é sempre empregada como sinônimo de Deus, como sinônimo do Pai. Por isso, nas minhas anotações, eu sempre escrevo aqui espírito com E maiúsculo. Então, o doente é criação do espírito, é criação do Pai, é criação de Deus. A doença não tem filiação espiritual. Deus criou a criatura que se tornou doente, mas Deus não criou a doença. Vou repetir. O doente tem filiação espiritual. Ele é filho do Espírito. Ele é filho do poder de Deus. Ele é uma criatura que tem filiação espiritual. A doença não tem filiação espiritual. Deus não criou a doença. Essa frase pode ser dita: Deus não criou a sua doença. Entendeu? A medicina tenta tratar e curar a doença de fora para dentro. Entenderam o foco da medicina? A ciência médica procura tratar a doença de fora para dentro. A medicina espiritual ignora a doença e se preocupa apenas com o doente. E cura sempre o doente de dentro para fora. Olha, isto que eu disse, este pensamento, esta verdade, vocês têm que gravar muito na sua cabeça. Quem busca a cura, vejam bem. O doente tem criação espiritual. Você tem criação espiritual. Você pode ser muito religioso, muito temente a Deus, uma pessoa muito caridosa, muito certinha. Ou você pode ser um descrente, um agnóstico, um ateu. Mas você também tem filiação espiritual. O doente tem filiação espiritual independente das suas crenças ou convicções religiosas. A doença não tem filiação espiritual. O doente tem realidade espiritual. A doença não tem realidade espiritual. A medicina tenta tratar e curar a doença de fora para dentro. A medicina espiritual ignora a doença. A doença não tem realidade espiritual. Então ela é ignorada pela medicina espiritual, que se preocupa apenas com o doente. É uma cura de dentro para fora. A medicina, quando consegue curar, ela pode curar uma doença física ou um transtorno mental. Aqui, muito mais difícil, quando consegue. A medicina espiritual cura. E quando dizemos a medicina espiritual cura, é porque ela cura mesmo todas as doenças. E ela considera que nós temos 7 saúdes. E não uma saúde física e um transtorno mental e uma saúde mental.
Para a medicina espiritual, nós temos que ter uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde espiritual, uma saúde emocional, uma saúde afetiva, uma saúde social e até uma saúde financeira. Suas finanças estão nos planos de Deus. A medicina ou a ciência médica é sempre parcial. A medicina espiritual, não. A medicina espiritual é sempre total. A cura pela medicina é sempre temporária. E a doença pode voltar. Aqui, a cura é reversível para a mesma doença novamente, ou para outras doenças. A cura pela medicina espiritual é total e definitiva. Aqui a cura é definitiva e irreversível. Uma vez conseguida uma cura, desde que ela seja espiritual, ela é total, permanente, definitiva. Não volta mais a doença. A cura pela ciência médica é limitada. A cura pela medicina espiritual é ilimitada. Aliás, vejam vocês, o termo limitado ou termo limitação, ele diz respeito ao nosso mundo físico ou material. As nossas crenças nos impuseram compartimentos, limites em tudo que nós fazemos. Entende? Nós sempre estamos limitados dentro de um automóvel, num avião, estamos limitados dentro do nosso quarto, estamos limitados dentro do nosso escritório. Então, essa crença de limitações, não só de áreas físicas, como de todos os poderes deste universo, o mundo material nos impõe limitações. No mundo espiritual não existe esse termo, limitação, e nem limitado, e muito menos o termo impossível, e muito menos o termo incurável. Entenderam? A medicina espiritual não está ligada ao tempo, e nem sujeita ao tempo, ao espaço, à distância, ao dinheiro, ao diagnóstico. E aqui a competência é sempre de Deus. A medicina ou a ciência médica está sujeita ao tempo, ao espaço, à distância, ao poder aquisitivo do doente, ao diagnóstico e à competência médica. Para a medicina, é importante o nome da doença. É importante a origem da doença. É importante quais órgãos ou órgãos estão afetados ou afetado pela doença. Para a medicina espiritual, só existe um único fator. Você está saudável, sadio, ou você está doente? Ponto. Essas são as duas alternativas que interessam a medicina espiritual e mais nenhuma. A medicina espiritual não pergunta qual a doença, como aconteceu a doença, quem causou a doença, qual o órgão ou sistemas afetados. O foco aqui é apenas um doente ou o necessitado de cura e mais nada. A medicina, ou a ciência médica, ignora a medicina espiritual, ou a cura pelo espírito, ou cura através do poder de Deus. Às vezes é obrigada a acreditar, mas não admite. A medicina espiritual exalta o poder e o conhecimento médico na cura de doenças. Entenderam?
A medicina espiritual valoriza a ciência médica, com seu poder de tratamento, cura aos doentes e necessitados. Mas a ciência médica ignora a medicina espiritual, ou a cura pelo Espírito, ou a cura através do poder de Deus. A ciência médica é uma ciência, e as ciências são construídas num modelo materialista. É sempre o modelo do ver para crer, o modelo das provas, o modelo das comparações, o modelo das limitações, o modelo das medidas, das mensurações. São os modelos físicos, materiais. Para a medicina espiritual, nada disso tem importância. Mas vamos seguir. Entre a ciência médica e a medicina espiritual, há uma alternativa intermediária de tratamento e cura de doenças e de doentes. É a cura mental, ou a cura pelo poder da mente, ou a cura pela energia mental, ou cura pelo poder da consciência. Esta cura mental, ela somente se aplica às doenças psicossomáticas. E a tão somente as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas são aquelas criadas pela própria mente e por reversibilidade, a própria mente pode e deve curá-las. Há quem afirme que todas as doenças são psicossomáticas. De um espinho no pé até um tumor metastático, eles acham que tudo isso é psicossomático, ou seja, é criado na mente. Eu considero, no entanto, que a maioria das doenças são psicossomáticas. Quase todas as doenças são psicossomáticas, mas nem todas. Então, algumas anomalias, algumas doenças, algumas desgraças que afligem o ser humano não são psicossomáticas, elas são somatopsíquicas, ou seja, acontecem primeiro no corpo e depois vão afetar a mente. Então, por exemplo, para que vocês entendam, por exemplo, asma. Todo mundo conhece essa palavra, asma. A maior parte dos sintomas e da doença chamada asma tem fundamento psicossomático. Agora, se você está num ponto de ônibus e um carro em desabalada velocidade te atropela no ponto do ônibus e causa em você um traumatismo que te deixa paraplégico, isso foi um acontecimento somatopsíquico. Ele aconteceu primeiro no corpo e, evidentemente, vai afetar a mente. Você vai ser outra pessoa, agora você é um incapacitado, dependente de uma cadeira de rodas, por exemplo. Então, a maioria das doenças são criadas na mente, são psicossomáticas. Poucas doenças são somatopsíquicas. Entenderam? A mente cria doenças psicossomáticas influenciada pelo meio ambiente que vivemos, pelas nossas emoções, pelas nossas relações com o nosso próximo, com Deus e pela nossa relação com a gente mesmo. A mente cria doenças pelas condições de estresse a que somos sempre submetidos e pelos gigantes do ego. Medo, culpa, ódio, julgamento, carência, conflitos, ignorância espiritual, depressão, ansiedade,
solidão, envelhecimento, incapacidade e morte. Estes gigantes do ego citados neste momento, nenhum deles tem filiação espiritual. Por isso, todas essas desgraças que eu citei, vamos repetir: medo, culpa, ódio, julgamento, carência, conflitos, ignorância espiritual, depressão, ansiedade, solidão, envelhecimento, incapacidade e morte. Estas desgraças que afligem nós seres humanos não têm filiação espiritual. Elas são criação do ego. O ego não tem filiação espiritual. Ele só existe porque o ser humano é que dá vida a ele. Se as religiões podem remover das mentes doentes este gigante do ego, então elas fazem acontecer uma cura milagrosa. Mas aqui, as curas mentais, cura pelo poder da mente ou cura pela energia mental, elas são somente para as doenças psicossomáticas. Então, vamos separar bem. Cura pela ciência médica é uma coisa. Cura pelo espírito ou pela medicina espiritual é outra coisa. E cura mental é outra coisa. Uma não tem nada a ver com a outra. Entenderam? Embora frequentemente possam ser confundidas. As igrejas, principalmente evangélicas, que divulgam curas milagrosas, elas chamam essas curas de curas espirituais. Não, elas são curas mentais. A cura mental está ligada ao poder de sugestão, ou de convencimento, ou o poder da hipnose, ou o poder do carisma de um curador espiritual. Logo, é uma cura, como a ciência médica, que pode ser induzida de fora para dentro, pelo carisma ou competência de um curador espiritual. Desculpa, por carisma ou competência de um curador mental. Entenderam? Então, vou repetir. A cura mental está ligada ao poder de sugestão ou de convencimento, ou o poder da hipnose. Logo, é uma cura, como a ciência médica, que pode ser induzida de fora para dentro, pelo carisma ou competência de um curador mental. A maior parte das religiões que divulgam curas espirituais, na verdade, elas praticam as curas mentais. O tempo já se esgotou. Tomás já fez sinal. Se quiserem saber mais sobre medicina espiritual, acessem o site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico e nossas clínicas de dor do sistema músculo-esquelético, acessem o site www.ruicomymercurio.com.br. Atendemos em 3 clínicas de dor do sistema músculo-esquelético. Os telefones principais são 11 3744 4007, 11 3661 4243. Nossas palestras estão no YouTube. Acessem Google Rui com Y Mercúrio e as nossas palestras estão lá em vídeo no YouTube. Muito obrigado por toda a atenção dispensada. Tenham todos uma boa noite. Tenham todos muita saúde. Sejam todos muito felizes. Até a próxima quarta-feira.